Bom, vamos lá, gente. Como é que a gente faz a diagramação e a inserção dos desenhos dentro da prancha, tá? Se eu estou no AutoCAD, a gente trabalha com as viewports. No Revit não é muito diferente, a gente também vai trabalhar com as benditas das viewports, tá? O que são as viewports? São janelas de visualização entre o desenho desenvolvido e a situação da prancha, tá? Sempre que eu faço um desenho, vamos pegar aqui o nível 1, por exemplo, tá? Sempre que eu faço um desenho, ele já foi feito no que a gente chama de escala 1:1. Tá? Em outras palavras, eu não vou pensar em que escala que eu estou fazendo o desenho deixando de fazer. Ele tem que ser feito na escala natural. Tá? Diferente da prancheta, que antes de eu começar a desenhar, eu tenho que pensar em que escala que eu vou pôr o desenho no papel. Tá? No Revit, no AutoCAD, todos os softwares de linguagem CAD, tá? A gente pensa isso depois, é a última coisa que a gente pensa antes de imprimir. Tá? Ok. Fiz na escala natural, agora eu tenho que pegar da escala natural e jogar para uma escala de redução para o papel, porque na escala natural não vai caber no papel 1:0, 1:1, A2, A4, qual seja o formato que for, tá? Porque a escala natural é justamente a situação da construção em si, da obra, tudo bem? Legal. Como é que eu faço isso então? Tá? Como eu falei, no AutoCAD a gente trabalha com o que a gente chama de viewport, que é a janela de visualização. No Revit não vai ser muito diferente. Porém, a transição da viewport no AutoCAD ela é mais chatinha, mais complexa. Tá? Quem quiser verificar isso direitinho, tem os vídeos já onde eu explico isso. Tá? Recomendo vocês que têm dificuldades ou que não viram isso, dá uma olhada lá. Tá? No caso do Revit, tá? O Revit, como eu falei, a gente já falou desde o início do semestre, ela é uma ferramenta, o Revit ele é uma ferramenta muito mais intuitiva. Tá? Então, até a questão de colocar em escala ou diagramar o projeto, ele é muito mais simples de ser feito do que no AutoCAD. Tá? Então, eu vou pegar aqui a folha que eu acabei de criar, tá? E vou colocar aqui nela, vamos lá, meu nível 1. Por que o nível 1? Porque é no nível 1 que está a base do meu projeto, está justamente o meu térreo. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente faz para colocar as famílias, que ele acaba entendendo que as plantas, elas começam a se tornar famílias, tá? Isso que é o bacana, tá? Então, em outras palavras, conforme eu vou desenhando no Revit, é como se eu estivesse criando família. É um paralelo, bem? Então, eu clico no nível 1, arrasto. Tudo bem, já está dizendo que já foi colocado. Tem problema, então eu vou pôr o nível 2, já que ele não quer. Não, vamos pôr aqui de volta, vai. Vou pôr nesse mesmo. Chato. Aqui. Clique e arrasto. Tá? Ele não aceitou eu colocar aqui porque disse que já tem uma folha que tem ele. Tudo bem, se eu quisesse eu podia, mas vamos embora. Bom, isso vai acontecer no de todos vocês. Vai ficar gigante, tá? Essa borda que tem aqui mais escura, a gente chama ela de viewport, ok? Então, ela vai mostrar tudo o que eu quero que seja mostrado dentro de quem? Do que seria o meu model, que na verdade é os meus níveis, ou cortes e elevações, tá? Dentro da minha prancha. Tem que diminuir isso, tá, gente? Porque eu não posso sobrepor uma viewport na outra, tá? E ao mesmo tempo, ele já me cria o nome do meu desenho e a escala em que esse desenho está sendo importada para cá. Tá? Mas eu não queria na escala 1 para 100. Depois eu explico para vocês como é que a gente altera essa escala aí. Tá, ok, gente? Então, diminuir aqui e voltar. Bom, como é que eu faço, então, para mostrar único, exclusivamente, que nem eu fiz aqui, tá? Único, exclusivamente, ó, tá vendo o tamanho da minha viewport, como que ela ficou aqui? Ela ficou menor. Não ficou gigante que nem ficou neste outro caso. Tá? Como é que a gente ajusta isso? Tá? Seguinte, vou aqui abrir o meu nível 2. Abrir meu nível 2. Eu falei assim, mas como é que eu ajusto essa encrenca, essa coisa? Antes de mais nada, vamos ajustar as linhas dos cortes, tá? Que aqui, ó,
tá pegando exatamente em cima da linha, tem que vir um pouquinho mais para fora. Vem a linha do corte um pouco mais para fora e a visualização desse corte também um pouquinho mais para fora. Essa informação tracejada que eu tenho aqui, tá? É o perímetro de visualização do corte, ok? Beleza. Tá, mas mexendo só nisso é o suficiente? Vamos ver aqui. Não, continua vendo ele grandão. Essas pontinhas aqui para as elevações, tá? Eu também não posso estar enxergando. Putz, mas eu estou enxergando. Como é que eu faço para diminuir esses parâmetros de visualização? No nível que eu quero informar qual a referência de espaço que eu quero enxergar, tá? Ou na elevação ou no corte, que eu quero mostrar a referência de espaço que eu quero enxergar, aqui embaixo, bem aqui embaixo, tá? Tá escrito, tem uma sequência de ferramentas, dentre elas o nosso amiguinho, que é aquele que a gente coloca para mostrar o nosso desenho mais realista, né? Que eu já mostrei para vocês. A gente tem aqui o nosso amiguinho aqui, ó, região de corte. O que é isso? A nossa região de corte significa o seguinte: a nossa região de visualização da viewport. Então, tudo isso que está nesse retângulo ou neste quadrado que a gente está vendo aqui é o que está sendo visto aqui, ó, na folha, na prancha. Ah, então quer dizer que se eu diminuir este quadrado aqui, vai diminuir lá? Teoricamente, sim. Então, eu clico nele, vou aqui na bolinha e vou diminuir o tamanho, chegando um pouco, não precisa ser exatamente colado no desenho, mas um pouco mais próximo. Vou dar um zoom aqui. Ah, mas aqueles pontinhos sumiram. Calma que a gente vai fazer eles voltarem já já. Do mesmo jeito que está aqui no nível 1. Ele não está aparecendo, mas tudo bem, a gente faz ele aparecer. Ah, não, para eles aparecerem eu tenho que aumentar a área de corte, disfarce. Tem que voltar a ampliar a área de corte. Lembrando que isso daqui a gente só faz quando a gente finaliza o desenho, tá, gente? Então, quer dizer, já não interessa mais pra gente aqueles planos. Venho aqui. Olha, diminuiu. Ah, mas ficou muito grande aqui, não sei o quê. Tem como a gente mover isso daqui, tá? Ups. Tem duas alternativas. Eu clico aqui. Eu gosto da alternativa A. A gente clica, deleta e manda inserir de novo. É mais prático. Ó. Mas tem como mover, tá, gente? Pronto, tá aqui. O que aconteceu? Eu tenho a linha da viewport e tenho a linha do recorte. Essa linha aqui vai aparecer na hora de imprimir. Eu não quero que ela apareça na hora de imprimir. Então, o que a gente faz? Volta aqui no nível 2. Ó, tá vendo? A linha tá aparecendo, mas eu não quero que ela apareça na hora de imprimir. Então, a gente vem aqui, ó. Ocultar região de corte. Ocultei a região de corte. Vou lá. Está aqui o meu desenho. Tá? A viewport só vai aparecer quando eu clicar nela. Se eu não clicar nela, ela some. Está feito aqui o desenho. Tudo bem? Bom, fiz isso daqui para vocês entenderem como que é o procedimento. Então, vou aqui, vou deletar, vou voltar para essa primeira prancha para a gente inserir nela para ficar tudo bonitinho. Comando figurino. Sempre que eu vou colocar um desenho onde eu tenho a questão da escada, tá? O que eu tenho que fazer? A escada ela é o elo de ligação entre o pavimento inferior com o pavimento superior. Portanto, eu tenho que deixar a escada alinhada, tá, gente? Se ninguém falou isso para vocês, estou eu aqui falando agora no momento. Opa. Ah, mas eu quero mudar o nome do nível que está aqui. Só dá para fazer de uma forma. Venho aqui. Opa. Renomeio aqui. Térreo. Sim! Todos os correspondentes.
térreo, e o nível 2 superior. Sim. Muito bem. Bom. Ah, mas eu não tenho um olho bom para deixar alinhado tudo mais. Como é que a gente faz, tal? Já vou explicar para vocês como é que a gente faz. A gente vem aqui em vista. Então, opa, é aqui mesmo. Vista. Eixo guia. Posso dar um novo nome para eixo guia. Deixar esse nome mesmo, né? E dou OK. Ele cria essa malha quadriculada aqui, ó. Que vai auxiliar a gente a fazer o quê? Eu deixar o desenho alinhado, tá? E eu tenho um olho bom do caramba. As escadas já estão alinhadas aí. Perfeito? Aqui nos cortes, eu não posso esquecer de preenchê-los, tá? Aonde que eu vou preencher? Ah, vou preencher aqui? Não, tá? Eu vou preencher justamente no item que diz referência a eles, tá? Deixa essa grade aqui, porque ela não vai atrapalhar em nada a gente. Ou eu deleto ela. Como é que a gente faz para apagar a grade? Eu peço para aplicar a grade, beleza? Para apagar a grade, basta eu clicar na linha de grade e deletar. Se eu achar que ela está muito grande, eu posso diminuir ela também em função de quem? Do trecho que eu quero fazer o alinhamento, que seria a minha linha interna aqui, ó. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto de trabalhar com essa grade, não, ela me atrapalha. Então eu vou tirar. Bom, isso significa que a gente já pode ir colocando todos os outros níveis? Sim, só que antes de colocar todos os outros níveis, eu não posso esquecer de fazer o seguinte, cobertura, vamos lá no alfabeto, de determinar a nossa visualização, tá? O nosso campo de visualização. Eu não posso esquecer de determinar isso, tá, gente? Aqui. Voilà. Sempre salvando. Nunca se esqueçam de salvar. Epa, é aqui, disfarça. Vem aqui. Cobertura. Ele já pega a referência do meio. E tá aqui. Cobertura. E assim sucessivamente. Primeiro eu coloco todas as plantas, para depois colocar aqui os cortes, tá? Essa sequência são plantas, depois os cortes, para depois colocar as elevações, tá? De preferência, esse trecho aqui do projeto, esse campo aqui da folha, tá? Nele a gente evita-se ao máximo colocar desenho aí, tá? O que a gente coloca aí são as tabelas, são as notas e as observações, tudo bem? Então, vamos lá. Aí eu tenho, cadê cortes? Eu tenho meu corte 1, meu corte 2. Meu corte 1, que essa coisa ignorante aqui, que eu vou chamar de corte A, traço A, tá? Onde eu vou fazer a mesma coisa. Ó, tá vendo que aqui a área de recorte ela tá já ligada. Ela, sempre que a gente cria um corte, uma elevação, a área de corte ela fica ligada automaticamente, tá? E tem como a gente esconder esse desenho aqui do corte, tá? Que a gente vem aqui. Não exibir. Não, não é isso. Gente, onde que era mesmo? Normal.
Eu vou lembrar e vou mostrar para você. Ah, aqui. Exatamente aqui. Dados, é corte 2, tá certo? Tem que pedir para não visualizar. A visibilidade. Não, não é isso. Quem sabe faz ao vivo. Eu não lembro. Mas tem um jeito da gente ocultar isso, tá, gente? Eu vou lembrar, depois eu falo pra vocês. Tá certo? Eu vou ficar devendo isso aí, porque eu vou lembrar como é que faz ocultar isso. Clico, eu vou diminuir a informação por onde está passando o meu corte. Porém, não posso esquecer que essas bolinhas aqui, elas têm que aparecer, tá? Isso daqui é obrigatório aparecer, tá, gente? Na planta, tudo bem? Aqui, achei. Sabia que eu ia achar? Ah, eu vim aqui, ó, no ocultar elemento, tá? Já sumiu a linha de corte que estava aqui. E do mesmo jeito, a gente vem aqui e pede para ocultar a região do corte. Está aqui o nosso amiguinho corte apenas. Perfeito? Vou aqui no desenho, clico em corte AA e peço para aplicar aqui embaixo. Tá aqui o corte AA. Ah, mas eu não podia pôr aqui do lado. Gente, evitar ao máximo de colocar aqui do lado. A gente coloca quando, que situação? Notas, tabelas, isso aqui. Em último caso, se eu não tiver nenhuma nota, nenhuma tabela, nenhuma observação, nada de texto, de complementação do desenho, aí sim eu posso pôr aqui do lado. Caso contrário, eu deixo, depois a gente acrescenta. Tudo bem? Vamos para o corte 2. Mesma coisa. Diminui o campo de visualização. Não precisa ser tudo isso. Aumento aqui porque eu quero enxergar quais são os nomes dos níveis. Isso é obrigatório. Opa, Ctrl Z. Obrigatório enxergar. Ele tá indo para fora? Mas por que tá indo para fora? Corte A. Que o corte A também foi? Ah, no corte A não foi. Corte 2. Bom, corte 2 eu vou chamar de corte BB. Não entendi por que ele não tá. Por que ele tá fazendo isso? Não entendi, mas tudo bem. Depois a gente ajeita essa encrenca aí. Tá? E eu seleciono a informação do outro corte que está aparecendo aqui, que ele não me interessa, e clico aqui no óculos aqui embaixo, tá? Eu peço para ocultar o elemento. Ocultou o elemento e peço para fechar a restrição. Volto aqui na minha prancha e peço para o meu corte BB ficar aqui. E tá aqui, bonitinho. Aí já tá até alinhadinho. Tá certo, gente? Ah, mas o corte A e BB eles estão mostrando aqui. O que está acontecendo? Esse número 5, esse número 4 que eles estão mostrando aqui, tá? São exatamente aqui, ó. O número do desenho, não é o número do corte. É o número do desenho. Tá bom? Legal.
E as elevações? Fiz aqui as plantas de piso, os cortes. Agora eu vou fazer as elevações da construção. Chama leste. Tem uma aqui que ela é justamente a lateral esquerda, a lateral direita, que ele chama de leste, tá? A sul, que é a minha fachada. Tá? Então aqui eu vou trocar o nome de sul e vou chamar de fachada. Preciso colocar todas as elevações, todas as vistas? Não, as principais. No meu caso, eu vou pôr a fachada, a leste e a posterior. As três. A oeste não, porque na oeste eu não vejo nada, só vejo, vou ver em pena cega apenas, tá? Então, a leste, que já tá aberta, que tá aqui. Eu vou pôr lateral. Tá? Ou elevação direita. E a norte, que é a posterior. Vista. Vou chamar de vista que fica mais bonitinho. Posterior. Aqui. Eu vou trocar esse lateral que ficou feio. Vista direita. Lateral direita vai dar a impressão de seleção de time de futebol. E a vista posterior. Certo? Nelas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos demais. Tá? Eu peço para abrir a minha visualização, meu campo de visualização. Tá? E já tem um parâmetro desse campo de visualização aqui. Ó, tá? Então, a gente vai diminuir esse parâmetro. Vem aqui. Ó. Desce. Diminui. Não preciso de tudo isso, não. Ah, mas tá pegando corte. Não tem problema esse corte, esse elemento aqui do corte. A gente vai pedir para ocultar. Clico no elemento do corte e venho no óculos aqui. Isso mesmo. E peço para ocultar o elemento. E na sequência, apagar a questão do corte. Vou fazer isso em todos, tá? Antes de inserir lá no desenho. Opa, foge não. Venho aqui, oculto o elemento e fecha o recorte. Venho aqui, vou, diminuo. Espero que vocês estejam entendendo de uma forma simples, prática e vocês consigam fazer, tá? Mas tá mais didático do que isso, gente, tá meio que impossível. Ok? Eita, cliquei no errado. É aqui. Não, cliquei no certo. Por que que tá dando isso? Pronto. Agora sim. É porque tava dentro da área de recorte, por isso que tava dando aquela confusão lá. Fechou? Perfeito. Tá? O nível 3, que eu esqueci de renomear, vamos lá, por um nível... Não. Tá aqui, cobertura. Não entendi por que ele aqui não aceitou como cobertura. Viu, hein? Doideira. Mas era para estar escrito cobertura aqui. Não sei por que ele não automático. Não foi no piloto automático. Ah, acho que na hora que eu renomeei, esqueci de dar. Esqueci de aplicar. É, foi isso mesmo. Esqueci de aplicar. Mas não tem problema não, dá para alterar aqui. Aqui. Cobertura. Ah, né?
Eu esqueci de falar, de vir aqui, ó, renomear as vistas correspondentes. Sim, só esqueci disso, tá? Aconteceu isso, renomeei em algum canto que não foi nomeado, ele automaticamente já muda tudo. Beleza, pessoal? Isso acontece nas melhores e piores famílias. Nesse caso, foi comigo. Eu vou fechar o que eu não estou utilizando aqui. Esse daqui, por exemplo, eu não estou utilizando. Vamos lá. Gente, você tem um computador bom? Você pode deixar 500 fichinhas abertas. Se você tem um computador meia boca que nem o meu, aquilo que não está mais utilizando, vai fechando, tá? Porque isso está consumindo memória, tá? Não está mais utilizando, eu vou fechando. Tá? Bom. Nas vistas, como eu falei para vocês, a gente só vai enxergar a elevação. A primeira que eu coloco é sempre a fachada. Tá? Sempre a fachada, porque é a vista principal. Fachada. Na sequência, uma das laterais, lateral esquerda, lateral direita, qual for as laterais, tá? Não é a posterior, tá? Tá vendo que ele já vem com alinhamento pelo nível aqui. E por final, a posterior. Pronto, tá? Está aqui. Salvar a minha prancha. Bonitinho. É uma gracinha. E por último, tá? O 3D. Poxa, eu tenho que colocar o 3D também? Sim, a prancha de vocês teria que ter pavimento inferior ou térreo, superior, cobertura, corte A, corte B, ou melhor, corte longitudinal, um transversal, e, no mínimo, 2 elevações. No meu caso aqui eu coloquei 3 para vocês entenderem, tá? Que posso ter mais de uma aí, tá? O ideal é sempre quem? As principais elevações, aquelas que a gente enxerga mais detalhes e informações aí. Tudo bem? E o nosso último, deixa eu fechar aqui para não dar bode. Vocês estão vendo que eu estou fechando as janelas, mas ó, continua na prancha, tá? E o final, o grande finale, que é o nosso amigo do 3D. Vista 3D. A vista 3D está aqui. Na vista 3D, a gente também tem o parâmetro de corte, que a gente tem que definir. Tá, gente? Infelizmente, eu tenho que definir esse parâmetro de corte também na vista 3D. Porque se eu não definir, ele vai ocupar um espaço gigante e o 3D vai ficar tão pequenininho que não vai dar para enxergar absolutamente nada. E a ideia não é essa, né? A ideia é que o 3D seja o quê? A cereja do bolo. Certo? Tiro a visualização. E no meu 3D eu peço para ficar com cores consistentes. Venho para cá, clico e arrasto. Só no 3D que eu quero cores consistentes? No meu caso foi, tá? No de vocês, lembrando, se for para apresentar para o cliente, é legal colocar em todos que fica bonitinho. Se for para obra, não é interessante, porque na obra isso confunde. Perfeito? No formato A1, que é o formato que eu tenho aqui, cabe tudo e ainda sobra espaço. Tá, gente? No caso do meu desenho, que ele é um pouquinho menor que o de vocês. Tudo bem? Provavelmente de vocês também. No A2 não vai caber. No A2 não vai caber, isso é certeza. Então, montem a prancha A1 para caber o desenho de vocês. A diagramação é exatamente essa. Tudo na escala 1 para 100. Tá? Porém, a escada deverá ser na escala 1 para 50. Tá? Qual o detalhe da escada? Tanto planta quanto o corte. Tudo bem? Só que aí eu vou fazer um outro vídeo
para explicar para vocês como é que a gente coloca o detalhe para colocar aqui no nosso desenho. Perfeito? Mas para matar um pouco a curiosidade de vocês, aguçar um pouco a curiosidade, se eu quisesse mudar a escala do desenho, basta eu vir aqui embaixo. Eita. Então. Dou 2 cliques e vem aqui, ó. Desço tudo. Planta de piso. Cadê você? Aqui, ó. Perdão, é lá em cima, né? Não desço tudo nada. Aqui em cima. E altera aqui, ó. Escala 1 para 50. E manda aplicar. Tá aqui. O desenho na escala 1 para 50. Certo? Dou um Ctrl Z aqui para voltar, porque eu não quero. Vem aqui, 1 para 50. Aplica. Tá? Se eu dou 2 cliques, eu abro a viewport. Não era o caso, não. E tá aqui o desenho na escala 1 para 50. Eu falei assim, nossa, mas ficou gigante. Ah, eu apaguei sem querer o 3D. Coloco de volta, não tem problema. Ficou grande, não sei o que. Realmente, fica muito grande. Porque a gente quer na escala 1 para 100 é o suficiente. Tá? E deixa eu colocar o 3D de novo, que eu simplesmente pedi para ele pirulitar daí. Tá aqui. Perfeito? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a parte do detalhamento, tá? Ah, mas eu tenho que detalhar. Não, o desenho de detalhamento ele já está pronto. Eu só tenho que dar o destaque aonde que eu quero puxar esse detalhe. Beleza? Então tá, gente. Ah, não esqueçam de salvar, tá? E por hora é só. Falou, moçada.